A morte. O que é a morte para o cristão? O cristão deve ter medo da morte? Exatamente a respeito disso que nós vamos aprender hoje em nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse assunto bastante que polêmico e talvez até que amedrontador. Aleluia, a respeito da morte. Será que o cristão deve ter medo da morte? O que é a morte para o crente? Vamos aprender hoje à luz da Bíblia. Mas antes de dar início a esse estudo, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Nos ajude aí, por favor, a alcançar 1000 inscritos. Estou ansioso aí para fazer junto com você. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia responde. Para a gente estudar a Bíblia ao vivo, online. Aleluia. E o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas. Amém? Aleluia. Não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer ainda mais o nosso canal. Nos seguir pelas redes sociais como pelo Facebook. @derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br. Louvado seja Deus. E nos comentários você tem a plena liberdade, aleluia, louvado seja Deus, de sugerir um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados, falar da morte hoje está sendo um assunto meio que amedrontador. Mas o cristão, ele deve ter medo da morte? Para entendermos isso, nós vamos começar esse estudo lendo as nossas Bíblias aí no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 30, versículo 11 até o 20. E veja lá o que está escrito. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais e nem está longe de ti. Não está no céu para dizerdes: quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará por nós o mar, para que o traga a nós e o faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprirdes. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Se porém o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses, e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra a qual vais, passando o Jordão para possuirdes. Os céus e a terra hoje tomo hoje por testemunha contra ti, e que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois ele é a tua vida, e ele te dará muitos anos na terra que jurou a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Tá aí, amado. O texto bíblico, ele é claro, aleluia, onde o próprio Deus, ele diz que hoje, ele toma por testemunha o céu e a terra, que propôs para nós a vida e a bênção, a morte e a maldição. E ele nos incita a escolher. Escolhe, porém, a vida. Como é que eu vou escolher a vida? Ele vem explicando para nós que é guardando os seus mandamentos, praticando os seus ensinos. Aleluia, louvado seja Deus. Colocando essa palavra em prática. Aleluia, louvado seja Deus. E com isso, aleluia, se você não quiser cumprir, ele também diz: não tem problema, mas você vai perecer. Ele dá o conselho que colocou a vida, a bênção, a morte e a maldição. Agora, concernente ao homem, qual é o seu posicionamento
aleluia, louvado seja Deus, concernente à morte. Eu, como cristão, devo ter medo à morte? Assista esse vídeo até o final. Mas ainda eu vou te citar outro texto aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. E olha o que a Bíblia nos diz. Vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa se livrar das minhas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. Levanto a mão aos céus e juro por minha vida eterna. Preste atenção que nesse texto nós verificamos, aleluia, louvado seja Deus, que é Ele que causa a morte. O poder da morte está nas mãos dele. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas à vista do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. O que é a morte para você que é um cristão? Aleluia, louvado seja Deus. Salmos de número 89, verso 48. Verifique lá o que está escrito. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que se livre do poder da sepultura? Aqui é uma pergunta que o salmista, ele vem relatando para nós. Qual é o homem que não vai passar pela morte? Você com medo ou não, você querendo ou não, você como eu, como qualquer outro, aleluia, louvado seja Deus, vai, aleluia, passar, aleluia, pelo, aleluia, poder da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, ela ainda vai nos dizer aqui no Salmos de número 115, e o verso de número 17, verifique aí o que as páginas sagradas nos mostram. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Os mortos ele está mostrando para nós, aleluia, que não louvam o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nem os que descem ao silêncio. Mas aqui no Salmos de número, aleluia, 116, e o verso de número 15, olha só o que o texto vai nos dizer. Aleluia, louvado seja Deus. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preste atenção. Para Deus, a morte para nós que somos seus servos, somos santos. Aleluia, é um algo precioso. Aleluia, se é um algo precioso, eu como um cristão fiel e autêntico, eu não devo ter medo da morte. A morte é simplesmente a passagem, aleluia, de uma lida, que aqui nós vivemos uma lida, para a vida. E a promessa que Cristo veio nos trazendo é promessa de vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia, mais ainda no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 11. O texto vai nos dizer que a morte e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Quer dizer, aleluia, a morte está em poder do Senhor, o nosso Deus. Então você e eu, nós os cristãos, não devemos ter medo da morte. Porque se o Senhor achar por bem arrancar o teu e o meu fôlego de vida agora, você pode ter certeza, aleluia, louvado seja Deus, é porque a tua missão aqui, ela se findou. É porque, aleluia, louvado seja Deus, a trajetória que você tinha que percorrer aqui, você já percorreu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas será que porventura um homem tem o poder de antecipar a sua morte? Infelizmente, queridos. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer ver uma coisa? Confira a sua Bíblia comigo aí. Aleluia, no livro de Ezequiel, capítulo 18 e o verso de número 32. O texto vai nos dizer assim: pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e vivei. Louvado seja Deus. Deus, ele não tem prazer na morte do Senhor. Mas, irmão Donizete, então há uma controvérsia aí no seu estudo. Porque você leu lá no livro de Salmo 116, verso 15, dizendo que precioso é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E aqui ele está dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que ele não tem prazer na morte de ninguém. Aleluia, pois bem, querido, a morte para Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dos seus santos é o sono. Agora, do ímpio, do pecador, do que é desobediente aos olhos dele, aleluia, ele não tem prazer. Por esse motivo que ele vem dizendo no final do texto, arrependei-vos e vivei.
Aleluia, glória a Deus. A morte para um servo de Deus, para o Senhor, é um sono. Aleluia, lembra de quando Jesus, ele recebeu lá a notícia que Lázaro estava doente e quase à morte? Logo em seguida, ele chega para os seus apóstolos e diz: o meu amigo Lázaro dorme. Aleluia, Tomé sendo ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa sentimental, o texto vai nos dizer, aleluia, que Tomé relata para Jesus, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus foi obrigado a falar um pouco mais claro com eles, aleluia, porque eles também não estavam entendendo concernente à morte. Aleluia, louvado seja Deus, o meu amigo Lázaro morreu. Aleluia, glória a Deus. Então o sono para Deus, aleluia, a morte para Deus é o sono dos seus santos. Vai ser despertado um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas a Bíblia ainda vai nos relatar no livro de Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao 21. Aleluia, da seguinte maneira: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo a lei o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou para muitos. O dom não é como ofensa de um só, que pecou. O juízo veio por uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui, Técio, amando de Paulo, ele escreve nessa carta dizendo que por onde a morte entrou. A morte entrou pelo pecado de Adão. Aleluia, pela ofensa de um só homem chamado Adão, a morte reinou por todos. E reinou também sobre aqueles que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Preste atenção, a morte passa por todos os homens, porque a semente do pecado percorre a veia de todos. Aleluia, mas o poder da justificação que vem pela graça trazida por Jesus Cristo, aleluia, nos garantiu e nos garante a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Mas olha o que a Bíblia ainda vai nos dizer em João capítulo 5 e verso 24. Em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você crê na palavra de Deus, o crer não é simplesmente acreditar, e sim praticar. Se você pratica a palavra de Deus, tenha certeza absoluta que você passou da morte para a vida. Ainda que o seu fôlego de vida é arrancado, em Cristo você vai despertar. Aleluia, porque você tem a promessa, aleluia, de ter um corpo incorruptível como o que Ele é. Aleluia, louvado seja Deus, ter o corpo como o dele, sendo transformado. Aleluia, louvado seja Deus, recebendo a vida eterna, que é um grande presente que Ele veio nos trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada ainda vai nos falar lá em Romanos 6 e o verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas eu vou correr porque do tempo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, falando a respeito da morte, até o verso 26, veja lá o que está escrito a Bíblia Sagrada. Pois assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então aqui o texto está dizendo claramente, aleluia, glória a Jesus, como a gente relatou ali no livro de Romanos capítulo 5. Aleluia, que a morte, ela reinou, ela entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Mas o dom da vida, aleluia, veio por meio de Jesus Cristo. E você entregando a Ele, você não vai passar pela morte. Você passou da morte para a vida. É algo totalmente diferente. Aleluia, por esse motivo que o cristão não deve ter medo da morte. Porque a morte para ele é condução, é meio de transporte até a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada ainda vai nos falar aqui, aleluia, louvado seja Deus, no versículo 54 ao 56, aleluia, de 1 Coríntios 15, da seguinte maneira: e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Louvado seja Deus. O que é aguilhão? Aguilhão é a ferramenta da morte. Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é claro. Paulo aqui foi claro quando relatar essa carta ao povo da igreja de Coríntios. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí vai ser dado brado que a morte foi tragada na sua vitória. Glória a Deus. Mas ainda no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o que o texto vai nos mostrar. Diz assim a palavra de Deus: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha só, visto que, aleluia, os filhos participam da carne e do sangue, como também ele participou. Ele quem, amado? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele venceu o que tinha o poder da morte. Quem era que tinha o poder da morte? O próprio Satanás, o próprio diabo. Aleluia, ele venceu. Aleluia, louvado seja Deus. Para livrar os que tinham medo da morte. Aleluia, porque estavam sujeitos à escravidão. Aleluia, glória a Deus. Se você tem o medo da morte, é sinal que você não confia, aleluia, na promessa que Cristo lhe fez. E a promessa que ele te fez foi te dar a vida eterna. Só que lá também está escrito que carne e sangue lá não entra. Você tem o desejo de ir para o céu, e como é que vai se não morre? Aleluia, precisa morrer, porque carne e sangue não vai entrar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, no reino de Deus. Porque a corrupção jamais herdará a incorrupção, mas há de ser transformada da corrupção na incorrupção. Aí a morte vai ser tragada na sua vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Tiago capítulo 1, verso 15, preste atenção, vai nos dizer da seguinte maneira: depois, havendo esse desejo concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A morte, ela é gerada quando o pecado é consumado. Aleluia, louvado seja Deus. Para Deus a morte é uma aniquilação total. Para Deus, para os justos, aleluia, a morte não passa de um sono. Aleluia, observa que privilégio que a igreja do Deus vivo ela tem em si. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo que no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 11, o texto bíblico vai nos dizer com clareza que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Aleluia, porque o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Morte física, todos vão passar. É tanto que no livro dos Hebreus, capítulo 9, verso 27, o texto vai dizer para mim, aleluia, que é missa que o homem morra uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a segunda morte para Deus, aleluia, louvado seja Deus, não é outra coisa, senão a condenação eterna. Aleluia, mais na frente eu vou estar falando a respeito disso. Mas vai ter uma época também que a promessa de Deus é prender a morte por um certo tempo. Vamos ver lá, abra comigo Apocalipse capítulo 9, verso 6. Porque o texto vai nos dizer assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte vai fugir deles. Aleluia, por que isso? Isso é a promessa da quinta trombeta, quando vai ser, aleluia, tirado do poço do abismo a sua tampa e vai subir, aleluia, louvado seja Deus, gafanhotos, aleluia, do tamanho, aleluia, de cavalos aparelhados para a guerra, que há de ferroar, aleluia, aqueles que não têm na sua testa o selo de Deus. Homens vão buscar a morte para se fugir durante o espaço de 6 meses, mas a morte, está escrito, vai fugir deles. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas a promessa que tem para nós, aleluia, não é outra. Verifique lá. Aleluia, louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21 e o verso 4 até o 8. O texto vai nos dizer assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quando, porém, aos medrosos, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira morte todos hão de passar, mas a segunda morte ele deu relatório aqui de quem há de passar por ela. E quero finalizar esse vídeo mostrando para você, aleluia, que para Deus é preciosa a vista dele, a morte dos seus santos. Mas para aquele que não é santo, verifique aí o que está escrito em Apocalipse 20, do versículo de número 13 até o versículo de número 15, para a gente finalizar esse vídeo em nome de Jesus. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, aleluia, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Então está aí o texto, claro e objetivo. O cristão jamais deve ter medo da morte. Aleluia. Eu vejo dentro da igreja hoje pessoas que dizem: eu estou muito novo para morrer. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto a palavra vai nos dizer lá no livro de Apocalipse 17, que bem-aventurados são os que morrem agora no Senhor. Descansarão das suas obras, pois os seus trabalhos o acompanharão. Fique esses versículos para a sua meditação e que o Santo Espírito de Deus venha nos instruir melhor. Aleluia, dentro da sua santa e genuína palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, me ajuda a alcançar 1000 inscritos aí. Se inscreva agora, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Aleluia, não se esqueça de deixar aquele joinha, aleluia, para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Nos comentários tem a plena liberdade de solicitar um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a santa e gloriosa palavra de Deus. E não se esqueça também de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubando-raciocínio.com.br, e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Esses são os ensinamentos de hoje e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.